A maioria das pessoas desiste quando está a um passo do sucesso. Napoleão Hill. Por que a maioria fracassa antes de chegar perto do sucesso? Você já percebeu? A maioria das pessoas pensa que o sucesso é um prêmio, um bilhete dourado, uma loteria emocional que chega apenas para alguns sortudos. Elas olham para os bem-sucedidos e dizem: ah, ele teve sorte. Ah, ela nasceu com talento. Ah, eles estavam no lugar certo, na hora certa. Mas essas desculpas são venenos sutis. Elas criam uma distância confortável entre você e o sucesso, permitindo que você continue onde está sem enfrentar a verdade brutal. Sucesso é forjado, não concedido. Ele não é algo que você ganha. É algo que você se torna. E aqui entra o poder da clareza. A clareza é o holofote que corta a névoa. Sem clareza, você se move em círculos, desperdiçando energia em tarefas aleatórias, seguindo metas que não são suas, caindo em armadilhas montadas por outros. Mas quando você tem clareza, clareza de quem você é, do que quer, por que quer, e o que está disposto a sacrificar, você se torna perigoso. Você se torna magnético. As pessoas sentem. As oportunidades sentem. O universo responde. Porque clareza gera intensidade. E intensidade gera movimento. Henry Ford não ficou obcecado com carros porque gostava de motores, ele ficou obcecado porque via um futuro onde pessoas comuns poderiam se mover livremente. Walt Disney não construiu um império porque amava desenhos, ele construiu porque via um mundo onde sonhos poderiam ganhar vida. Carnegie, Rockefeller, Oprah, Musk, todos eles compartilham esse traço: visão clara, queimar de propósito, alinhamento entre mente, coração e mãos. Mas propósito sem disciplina é apenas um fogo que queima rápido e se apaga. E aqui é onde a maioria cai. Querem sentir paixão todos os dias. Querem estar motivados, inspirados, animados. Não entendem que o verdadeiro motor do sucesso não é a emoção do momento, mas a disciplina fria, calculada, consistente. É acordar e fazer mesmo quando não quer. É estudar quando está cansado. É repetir quando está entediado. É executar quando ninguém está aplaudindo. A disciplina é o aço que sustenta os castelos construídos pelo propósito. Pense em Abraham Lincoln. Ele não se tornou um dos maiores líderes da história porque sua vida foi fácil. Ele perdeu eleições, enfrentou falências, enterrou filhos, mergulhou em depressões profundas. Mas cada revés, cada golpe, cada perda, ele usava como combustível. Ele não desistia porque tinha um compromisso maior do que o conforto. Tinha um compromisso com a missão. Você tem uma missão? Você sabe qual é? Porque aqui está outra verdade brutal. Você nunca terá disciplina duradoura se sua vida for apenas sobre você. Quando seu propósito é egoísta, superficial, centrado apenas no eu, você se cansa rápido. Mas quando seu propósito toca algo maior, servir, criar, transformar, inspirar, você acessa reservas de força que nem sabia que tinha. Agora, pare por um segundo e pense nas suas ações recentes. Elas estão alinhadas ao futuro que você diz querer? Ou você está esperando que algum milagre aconteça antes de agir? Porque a ação é a ponte entre o desejo e o destino. Você pode sonhar o quanto quiser, visualizar, planejar, desejar, mas se não agir, tudo morre no reino das ideias. E mais, se não agir consistentemente, disciplinadamente, persistentemente, você nunca criará o momentum necessário para romper a inércia. E quando agir, prepare-se. Prepare-se para errar. Prepare-se para cair. Prepare-se para falhar. Porque o erro não é o inimigo, é o mestre. Cada erro carrega uma lição embutida, uma recalibração necessária, uma pedra no caminho que, uma vez superada, fortalece suas pernas. Edison dizia: eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras que não funcionam. Esse é o espírito. Não é fracasso. É refinamento. E quanto mais você refina, mais você aprende. Aqui entra o aprendizado contínuo, a fome insaciável por crescimento. A maioria para de aprender quando sai da escola. Como se a vida real não fosse uma universidade muito mais brutal e rica. Como se os segredos do sucesso estivessem congelados no tempo, esperando serem lidos apenas em livros velhos. Não. O mundo está em movimento, em constante reinvenção. Se você não estiver aprendendo, estará ficando para trás. E esse aprendizado não é só técnico, é emocional, espiritual, psicológico. É aprender a se conhecer, a gerenciar suas emoções, a expandir sua consciência, a questionar suas crenças, a desafiar seus limites. É saber ouvir, saber calar, saber recomeçar. Agora,
Imagine este momento como uma encruzilhada. De um lado, a estrada da maioria, segura, previsível, confortável, mas que termina em arrependimento. Do outro lado, a estrada estreita, íngreme, solitária, mas que leva à realização, ao impacto, à verdadeira liberdade. Qual você escolhe? Porque no fundo, ninguém pode escolher por você. Não seus pais, não seus amigos, não seus mentores. Apenas você. E quando você escolhe a estrada difícil, quando você escolhe a transformação, quando você escolhe o compromisso radical, algo muda. Você para de se perguntar quanto tempo vai levar, e começa a perguntar o quanto estou disposto a me entregar. Você para de se comparar com os outros e começa a competir apenas consigo mesmo. Você para de buscar atalhos e começa a honrar o processo. E aqui está o segredo final: sucesso não é um lugar onde você chega. Não é um troféu que você ergue. Não é uma linha de chegada que você cruza. Sucesso é o próprio caminho. É quem você se torna ao longo dele. É a jornada de se tornar maior, mais forte, mais sábio, mais generoso, mais corajoso. Você não foi feito para ser pequeno. Não foi feito para ser medíocre. Não foi feito para assistir a vida passar. Você foi feito para impactar, para criar, para elevar. Não porque o mundo deve isso a você, mas porque você deve isso a si mesmo. Então, neste exato instante, sinta a energia que pulsa dentro de você. A energia da possibilidade, da escolha, do compromisso. Você está pronto. Não porque está perfeito. Não porque sabe tudo. Não porque se sente totalmente confiante. Mas porque decidiu. E decisão verdadeira é mais poderosa que qualquer talento, qualquer sorte, qualquer circunstância. Lembre-se, a maioria fracassa antes de chegar perto do sucesso porque desiste cedo demais, porque acredita nas mentiras do medo, porque escolhe a estrada fácil. Mas você não é a maioria. Você é a exceção. Você é o desafiador. Você é o criador. Levante-se. Continue. Transforme-se. Ouça bem, porque agora chegamos à crista da onda, ao ponto em que muitos param de ouvir, mas onde os verdadeiros transformadores inclinam o corpo para frente e apertam os punhos. Você quer saber o verdadeiro motivo pelo qual a maioria fracassa antes de chegar perto do sucesso? Não é porque falta talento. Não é porque faltam conexões, dinheiro, diplomas. Não é porque o mundo é injusto, embora muitas vezes seja. Não é porque os obstáculos são grandes demais. É porque a maioria não suporta o vazio entre a semente e a colheita. Eles plantam, mas desistem antes que a raiz quebre a terra. Eles começam, mas param antes que o esforço comece a gerar tração. Eles sonham, mas recuam no primeiro sinal de resistência. Eles querem o fruto, mas não suportam o inverno. Eles querem o palco, mas não suportam os ensaios. Eles querem o brilho, mas não suportam a forja. Mas você, agora, escutando estas palavras, tem uma escolha que pode mudar tudo. Você pode decidir que não está mais no jogo pelo resultado imediato. Você está no jogo pelo crescimento, pelo refinamento, pela construção da versão mais elevada de si mesmo. Você está no jogo pelo amor ao processo. Porque quando você ama o processo, você se torna imparável. Quando Thomas Edison queimava suas noites tentando inventar uma lâmpada que durasse, ele não sabia se chegaria lá. Ele sabia apenas que estava comprometido. Quando Walt Disney foi rejeitado mais de 300 vezes tentando vender sua visão, ele não sabia se seria aceito. Ele sabia apenas que era real demais para abandonar. Quando Abraham Lincoln perdeu e perdeu de novo, ele não sabia se venceria. Ele sabia apenas que não poderia abandonar a causa. Esses gigantes, esses símbolos de persistência, não tinham garantias. Eles tinham fogo. E aqui está o que eu quero dizer a você, de forma clara, crua, inegociável: o mundo não pertence aos mais inteligentes. Não pertence aos mais talentosos. Não pertence aos mais rápidos. Ele pertence aos que permanecem. Aos que atravessam. Aos que suportam. Aos que seguram firme quando tudo grita para largar. Então, imagine agora, você, em um campo aberto, diante de uma muralha imensa. Atrás, todos os outros desistiram, foram embora, arrumaram desculpas. Você está sozinho. A muralha é alta, grossa, fria. Mas você coloca a mão na pedra, respira fundo, e começa a escalar. Você não escala porque sabe que vai conseguir. Você escala porque precisa tentar. Porque o fracasso real não está em cair. Está em nem sequer começar. O fracasso real está em abandonar a si mesmo. E quando você escala, algo acontece, você muda.
Você não é mais apenas alguém tentando alcançar o sucesso. Você se torna alguém digno dele. Você se torna o tipo de pessoa que inspira os outros só de caminhar. O tipo de pessoa que não precisa provar nada, porque sua vida é a prova. Por isso, escute bem, hoje, agora, neste exato instante, escolha. Escolha quem você quer ser. Não quem os outros dizem que você deve ser. Não quem seus medos dizem que você só pode ser. Mas quem, lá no fundo, você sabe que nasceu para ser. Não será fácil. Não será rápido. Não será garantido. Mas será grandioso. Porque sucesso não é uma medalha no peito. É uma chama no peito. É viver cada dia com propósito, com coragem, com integridade. É olhar no espelho e saber, eu dei tudo. Eu me entreguei inteiro. Eu fui até o limite, e além. Você quer saber por que a maioria fracassa antes de chegar perto do sucesso? Porque eles nunca entendem que sucesso não é algo que você espera. Não é algo que você herda. Não é algo que você merece apenas por existir. Sucesso é algo que você constrói, tijolo por tijolo, cicatriz por cicatriz, dia após dia. E agora, chegou a sua vez. Levante-se. Ajuste os ombros. Respire fundo. O mundo está esperando. A muralha está esperando. O próximo passo está esperando. E você, mais do que ninguém, sabe, você não veio até aqui para parar. Você veio para vencer. Não porque o mundo vai te dar, mas porque você vai tomar. Agora vá. Torne-se quem você nasceu para ser.